E salve, salve galera, meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vistos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar de burocracia na Alemanha versus burocracia no Brasil. Quando eu pedi a mão da minha, agora esposa em casamento, em fevereiro, eu já tinha uma certeza, a certeza de que ia me dar um trabalho do cacete, conseguir toda a documentação do Brasil e conseguir a documentação, o aceite da documentação aqui na Alemanha. Eu acho que a dificuldade maior se deu primeiro pelo fato de eu morar aqui na Alemanha, então o fato de eu estar aqui e precisar de documentos do Brasil já foi um primeiro ponto aí de dificuldade. E o segundo ponto, que eu já comentei em alguns outros vídeos, antes de me casar com a Iana, eu já havia sido casado no Brasil, então, ou seja, meu estado civil anterior era divorciado, então isso provavelmente também ia trazer alguns problemas e trouxe. Então, graças a Deus eu tenho que afirmar para vocês que nesse quesito o Brasil foi mais fácil a questão da documentação, pedir a documentação, solicitar tudo, que o aceite aqui na Alemanha. Então eu precisei de 3 documentos e agora eu vou falar para vocês mais ou menos como que foi esse processo, como que eu pedi esses documentos e como tudo se desenrolou. O primeiro documento foi a minha certidão de nascimento e graças a Deus hoje tem essa automação aí, essa questão dos cartórios estarem todos online, então ser tudo eletrônico, isso facilita bastante. Então eu pedi a minha certidão de nascimento pelo site chamado cartoriopostal.com.br e eu me arrependi amargamente. Primeiro porque eles me cobraram R$250 só por uma certidão de nascimento. O cartório que eu fui registrado simplesmente mudou de endereço, eu não sabia onde ele se localizava, então por isso eu não consegui entrar em contato direto com o cartório. E aí eu utilizei o cartório postal. Eles encontraram, mas demorou bastante, demorou cerca de 1 mês e meio para eles encontrarem, quase 2 meses, a minha certidão e me mandarem por correio. Custo R$250, foi uma dor de cabeça, inclusive abri uma reclamação contra eles no Reclame Aqui, e aí depois disso eles agilizaram um pouco o processo. Segundo documento que eu pedi foi a minha certidão de casamento, do meu primeiro casamento, porque dentro da certidão de casamento eles colocam um adendo, eles colocam uma nota dizendo a data e quando que eu me divorciei. Paguei em torno de R$130, R$132, sendo que foi 90 só da certidão e o restante do envio, que eu solicitei via Sedex. E depois disso, minha mãe recebeu os documentos e fez o apostilamento de raia. Então, o apostilamento de raia é uma legalização, um reconhecimento do documento para que ele seja aceito em outros países. Se eu não me engano, aí existem mais ou menos 40, 50 países que aceitam esse apostilamento de raia. Então, o apostilamento de raia é uma coisa muito controversa, na minha opinião. Por quê? Porque em cada estado tem um preço diferente. Então, em São Paulo é um dos estados mais caros e custou o apostilamento em torno de R$100. Ou seja, soma mais aí R$200 porque foram 2 documentos. Tudo bem, até aí beleza, consegui esses documentos, minha mãe retirou os documentos, recebeu em casa, enviou para mim. Mais o custo de envio, ou seja, R$100 para mandar uma carta, mais ou menos prioridade alta, 3 folhas, 4 folhas, Brasil, Alemanha. Também relativamente caro, E aí tudo bem, achei que era só isso, chegou aqui a documentação, fui no consulado, levei 2 testemunhas para fazer uma declaração de que eu estava apto a me casar novamente, uma declaração de solteiro ou desimpedido. Consegui fazer essa declaração sem problema nenhum, paguei aí €15, beleza. Depois disso tem que mandar a documentação para o juiz para ele dar entrada no processo de casamento. Dentro de 3 semanas recebemos um retorno e o juiz queria a verbação do meu divórcio, ou seja, o documento que o juiz no Brasil tinha assinado averbando que eu, a partir daquela data, era um homem divorciado. Aí que entra todo o problema. Por quê? Porque eu havia me casado no Rio e quando eu me divorciei, a minha ex-mulher estava morando em Brasília. Então, a averbação do divórcio, todo o processo correu em Brasília. Só que eu não conheço ninguém em Brasília, não tenho amigos em Brasília, nunca residi em Brasília. E aí eu pensei, puta que pariu, agora vai complicar tudo, porque como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou retirar esse documento? Como é que funciona? Aí peguei o documento original, entrei em contato com a vara de família que recebeu o documento do meu divórcio e eles falaram, olha, o documento já foi arquivado e tem que solicitar o desarquivamento. E para ser desarquivado, só 3 pessoas, possivelmente podem retirar esse documento.
você, a sua ex-mulher, ou um advogado com uma procuração de vocês. E aí eu pensei, e agora, o que eu faço? Eu vou ao Brasil, como é que eu arrumo um advogado? E aí a cabeça começa a pirar, né? Confesso que eu até cheguei a pensar em viajar para o Brasil para resolver isso pessoalmente, o que ia me dar muito transtorno e ia fazer tudo isso ficar ainda mais caro. E aí o Facebook me ajudou, porque eu postei lá no Facebook, alguém conhece um advogado em Brasília e tal, e um amigo meu me recomendou um advogado. Liguei para esse advogado, ele esteve lá, ele falou, olha, eu posso te representar, você pode mandar uma procuração online, né, uma procuração escaneada, e aí com essa procuração eu consigo retirar o documento, fazer uma cópia, autenticar e te enviar. E aí eu consegui resolver isso. Então a parte da burocracia, consegui solicitar o desarquivamento online pela internet do documento na vara de família, né? Só precisei do número do processo. Então achei isso sensacional, assim, o Brasil está bastante evoluído nessa questão de trabalhar online, disponibilizar coisas online, solicitar coisas online. Achei muito bacana mesmo. E aí vamos a mais um custo, então eu tive que pagar R$700 para o advogado, mais o custo da autenticação, xerox e apostilamento, então, ou seja, mais em torno de R$100, sendo que em Brasília o apostilamento é mais barato, é entre R$50 e R$60, né? Então, ou seja, mais R$800 ao todo. Eu sei que essa brincadeira toda, só para reconhecer documento, pedir documento, etc., me custou em torno de R$1.380. Além disso, tem a tradução juramentada, porque quando você recebe o documento, mesmo ele sendo apostilado, ele não está traduzido. Então a documentação, nesse caso, ela tem que ser traduzida em cima do documento que contém o apostilamento de raia. E aí foi mais €185 para 3 documentos serem traduzidos aqui na Alemanha. Se vocês quiserem converter, né, eu vi que a taxa do dólar hoje está mais ou menos R$3,90, isso aí dá em torno de R$700, ou seja, só documentação em reais, o tanto que eu gastei foram quase R$2.000 para poder casar. Mas o que eu queria falar realmente sobre isso é a questão da burocracia, né? Porque a burocracia no Brasil, ela existe, mas eu acho que aqui na Alemanha ela é muito maior, e a questão de você sempre precisar documentar tudo, sempre precisar estar pessoalmente para pedir tudo, é bem complicado, assim. Eu acho que é um ponto negativo, né? Embora isso aumente segurança, coisa e tal, né? E algumas pessoas até falam, burocracia. Aí na Alemanha tem burocracia, mas funciona. O fato da burocracia funcionar não significa que a burocracia seja boa, né? Ela torna tudo mais complicado, tudo mais difícil. Mas enfim, né, tem que ser bem paciente aí e tentar achar soluções, é claro. Se eu tivesse que ir pro Brasil e fazer tudo isso pessoalmente, ia sair muito mais caro, e graças a Deus, pelo fato do Brasil estar bem informatizado nesse sentido, eu consegui resolver todas essas burocracias, digamos assim, pela internet. E é isso aí, se gostou, curte aí, um abraço, tchau, tchau.